um pouquinho de falha no começo. Boa noite. Sim, eu sempre digo para os meus clientes, é quem faz ao vivo, né? Quem faz ao vivo é assim, a gente vai aprendendo a ter jogo de cintura, como a gente fala. Verdade. Boa noite. Boa noite, professora Betinha. Boa noite às pessoas que estão entrando. Espera mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. Hoje eu vou conversar com a professora Betinha, a professora Elizabeth Simão, que há 26 anos dá aula, então, na Escola Germano Brandes, aqui em Dayal. E a gente vai conversar sobre um projeto que se chama Trilha do Sucesso, que a professora implantou com as crianças a partir de 6 anos, né, professora? E a gente Isso, vai ano saber um passado. pouquinho mais sobre esse projeto e e a importância desse projeto para o desenvolvimento das crianças. Então, Isso vamos aí. lá. Esperando o pessoal entrar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente já vai começar. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, professora Betinha. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, é uma honra poder participar. Estou aqui um pouco nervosa, né? Primeira live, mas bem feliz também. Ah, que bom, olha só. Mas são 26 anos, né? Compartilhando informações com os alunos, com os pais. Então, eu sempre falo, né? A gente é como se a gente estivesse falando para várias pessoas, mas através das câmeras. E a gente começa, primeira vez dá um frio na barriga, a gente vai acostumando, depois a gente sempre quer sempre compartilhar mais, quer ficar mais perto das pessoas e vai gostando cada vez mais. E eu agradeço imensamente o convite, tá? Porque às vezes, assim, a gente faz o trabalho em sala de aula e a gente acaba não divulgando muito isso, né? Então, é uma oportunidade agora também de estar divulgando. Eu vi e acompanhei pelo material da Sofia, justamente porque a professora Betinha é a professora da minha filha, já foi ano passado, e eu achei muito legal o projeto e acho que merece ser compartilhado sim. Eu acho que é legal a gente discutir, falar algumas coisas, discutir, e eu tenho um interesse muito grande nessa questão da educação, desse formato, como a gente está falando hoje, né? A gente fica tão preocupado com os nossos filhos na questão de aprendizagem, do conteúdo que eles têm, de uma maneira geral, de tudo que eles estão consumindo, e a gente sempre fica pensando, será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu estou cobrando da maneira correta? Eu tenho que ser mais decisivo? Porque existe toda uma preocupação em relação a isso, né? Então, é muito importante a gente ouvir, a gente estar presente na escola, estar com os professores, conversar para entender essa dinâmica, né? Como o meu filho se comporta, como ele está reagindo à maneira do ensino, dos conteúdos. Eu acho que a gente precisa, assim, acompanhar os filhos na escola. A gente sabe que é corrido, mas eu acho que é essencial estar presente. É fundamental. Eu sempre digo assim, família e escola têm que caminhar juntos, né? Não, eu sozinha não vou dar conta, e os pais também não. Então, a gente tem que fazer esse trabalho coletivo, os pais têm que participar, a gente tem que chamar os pais para a escola, a gente tem que ter essa parceria, porque senão não dá certo. Então, tem que caminhar junto, escola e família. Então, professora, te convidei hoje aqui para a gente bater um papo, para você falar sobre o projeto Trilha do Sucesso. Né? Eu gostei muito do nome também. Queria que você compartilhasse aqui com a gente o que é a Trilha do Sucesso, o que é esse projeto, como funciona e de onde você tirou essa ideia ou sentiu essa necessidade de aplicar esse trabalho com as crianças. Bom, esse projeto eu já tinha visto há um tempo atrás na internet, assim. Então, assim, eu gosto, eu procuro muito, eu pesquiso muito na internet e o que eu acho interessante, eu tento adaptar para minha turma, né? Porque para cada turma sempre eu posso estar trabalhando anos, mas todo ano é diferente a maneira como eu vou trabalhar com cada turma que eu recebo. Então, eu vi, e eu sou assim, tudo que eu vejo eu gosto de salvar, de guardar, para um momento certo estar
é aproveitando. E aí eu tinha visto há um tempo, mas acho que faz mais de um ano atrás que eu tinha visto esse projeto assim. E aí, ano passado, eu resolvi adaptá-lo e colocá-lo em prática. Então, como é que funciona a trilha do sucesso? Eu trouxe aqui para mostrar também, né? É um calendário que as crianças preenchem durante cada dia de aula. Então, tem o verde, tem o amarelo e tem o vermelho. E para cada cor tem uma regra. O verde é quando a criança tem tudo organizadinho, quando ela faz a tarefa, as atividades direitinho, quando ela respeita todas as regras que são combinadas no início do ano. O amarelo, então assim, quando a criança esquece algum material, quando os pais não assinam algum aviso, então ali nesse projeto também já tem o envolvimento da família, e como eu digo para as crianças assim, quando eles ganham um amarelo porque os pais não assinaram o aviso, a culpa não é deles, então eles têm que dar em casa amarelo para os pais também. Então a gente tem várias regras que são combinadas ali. O vermelho, já se a criança faltou com respeito, se ela brigou com alguém, se ela não fez tarefa, que também a participação dos pais nesse momento da tarefa é fundamental, né? Então, tem essas cores ali. Então, no dia da semana ali, todos os dias da semana, no final da aula, a gente olha assim, quem recebeu o verde, aí a criança vai lá, vai colorir a bolinha, o círculo de verde. A criança recebeu o amarelo, ela vai colorir de amarelo. Recebeu o vermelho, ela vai colorir de vermelho. E o bom disso é que eles aprendem a ser sinceros, porque eles chegam para mim e dizem, prof, hoje eu vou receber amarelo. E eu questiono, mas por quê? Eu não trouxe a minha cola. Eu não trouxe a minha tesoura. Então, assim, quando não vem um aviso assinado, ele já vem, professora, hoje eu vou ganhar amarelo porque meu pai e minha mãe não assinaram o aviso, né? Então, assim, ele já vem com essa sinceridade toda, e isso é muito gostoso. Eu acho que isso também já é uma virtude que a gente trabalha, é uma atitude que se trabalha com a criança. Aí chega na sexta-feira, nós vamos ver quantos verdes a criança recebeu, quantos vermelhos e quantos amarelos. Para o verde e para o amarelo, eles recebem a notinha. Então, a notinha verde, ela vale 2 pontos, né? E a notinha amarela, ela vale 1. Então, na sexta-feira, eles têm também a carteira do sucesso. E aí, toda sexta-feira, eles guardam o dinheirinho que eles recebem ali dentro. Quando chega no final do mês, a gente monta a lojinha do sucesso, tá? É um gasto, né? Eu tenho todo um preparo, tenho todo um gasto com isso, só que eu sempre digo assim, é algo que vale a pena. Então, eu organizo a lojinha. Agora também, que cada mês eu acabo adaptando um pouco mais, né? E aí eu faço o banco do sucesso, onde eles vão trocar a notinha pelo vale, e depois eles vão para a lojinha. E lá eles recebem um cesto, eles fazem a comprinha deles com o valor que eles têm. E a gente cria muito também a criança, assim, que ela pensa na família, ela começa a comprar coisas para a família, ela não leva só para ela. Então, ela tenta comprar várias coisas já pensando, vou levar para o meu irmão, vou levar para minha mãe. E, claro, que nós também temos alunos que eles são bem econômicos. Eles não gastam todo o dinheiro no mês. Eles guardam e vão juntando para o outro mês, porque na lojinha tem preços, né? Então, vai de 5 a 35. Então, a gente tem os mais caros e aí, às vezes, ela não juntou todo esse valor para comprar o objeto mais caro na lojinha. Então, ela vai juntando para o mês seguinte, sabe? Isso é muito gostoso. Ver, assim, esse momento deles na lojinha é maravilhoso. E mudou muito na sala o comportamento da criança, mudou, assim, a organização. Eles querem caprichar, eles querem fazer tudo direitinho, eles tentam fazer as tarefas sempre. É muito raro ter criança que não faz a tarefa, tá? A questão do respeito, eu praticamente não tenho alunos assim que brigam, né? Que falam
faltam com respeito é muito difícil. Então, assim, se trabalhou muita coisa ali. E a questão financeira também, né? Que eles aprendem a lidar com isso, então, já desde pequeno. E esse projeto eu iniciei em setembro do ano passado. Então, cada mês foi mudando, foi adaptando, a gente vai aprendendo, vendo como funciona melhor. E esse ano, então, a gente iniciou em março, e eles estão bem ansiosos agora para chegar final de março e ter a lojinha do sucesso. Quais são os objetos que você tem na lojinha do sucesso? Eu compro várias coisas. Eu vou num atacado e tento comprar. Coloco na lojinha do sucesso. Livrinho de colorir, lápis de escrever, mas aqueles lápis mais bonitinhos, né? Coloridos, tal. Figurinhas, cofrinhos, lapiseiras. Eles adoram comprar lapiseiras, borrachas diferentes, brinquedinhos também. Então, tem tipo de material escolar a brinquedos. Tem de tudo um pouco. Tudo miudezas, assim, né? Que eu vou no atacado, estou indo no atacado, então eu compro em quantidade maior, porque eu tenho que pensar sempre que são 2 turmas, são 52 crianças, então tem que ter muita mercadoria para essa lojinha, né? E você percebeu, assim, uma mudança muito grande de comportamento deles, justamente para se manterem nessas cores ali, para se organizar, para conseguir guardar dinheiro? Eles têm esse movimento, esse interesse? Mudou bastante o comportamento, eles têm um interesse muito grande. Ano passado, quando eu iniciei o projeto, tinha criança que quando recebia o amarelo ou o vermelho, chorava muito. Aí, o que acontecia? Chorava porque eles iriam receber punição em casa, né? Castigo, coisa assim. Então, eu conversei com os pais dizendo que essa era uma maneira de estar trabalhando várias coisas, mas que não iria servir como algo punitivo para a criança. Porque apesar, das vezes, da criança receber um vermelho, receber um amarelo, ela iria juntar uma quantia. Então, toda criança, ela vai ter direito a comprar na lojinha. Nenhuma criança vai ficar sem comprar nada. O que vai diferenciar, que eu explico para eles assim, que quanto mais verde eles têm, mais valor eles estão juntando, mais mercadoria eles vão estar comprando, né? Então, é essa a questão. Mas isso, então, esse ano, graças a Deus, já deu para... Acho que já deu para os pais trabalharem bastante essa questão. Então, assim, alunos que choravam ano passado já vieram, prof, agora eu não vou chorar quando eu receber amarelo. Mas, assim, reduziu muito a questão do amarelo, do vermelho, sabe? Então, é algo que mudou muito a turma, a responsabilidade deles vem aumentando a cada dia. Até mesmo porque eu falei que ano passado, às vezes, assim, eu tenho um coração mais mole, né? Então, quando um chorava, coisa assim, eu acabava sempre dando uma chance. E eu disse que agora, como eles estão no 2º ano, eles estão maiores, então eles já aprenderam, eles já sabem quais são as regras, o que é correto fazer, o que não pode. Então, esse ano não tem chance. Recebeu o amarelo, é amarelo, né? Então, Isso é legal, Betinha, porque a gente pensa assim, por exemplo, eu vou falar como mãe, né? A educação financeira, por exemplo, é um assunto que eu e meu marido a gente discute muito, e ele como vereador também já trouxe inclusive indicações para que pudesse estar na grade escolar, justamente por essa questão da importância da conscientização da educação financeira, porque quando chega na idade adulta, muitas vezes são pessoas que já não conseguem se organizar, que não conseguem separar valores pessoais de profissionais, ou que a pessoa não consegue guardar dinheiro, enfim, são N situações. E isso é uma questão muito cultural, porque se você vem de uma família que já se organiza, que já organiza as coisas, que já traz esse assunto para dentro de casa, você tem uma grande chance de crescer assim, de também seguir como adulto. Mas se você vem numa família que os pais não são assim, é mais difícil para ter essa conscientização lá na frente. Não é que a culpa seja dos pais, né? Deixando bem claro. É uma questão cultural da família. Mas se a gente
se as crianças já tivessem essa noção, já na idade desses pequenos, quando elas crescem, vem com uma consciência muito maior, com uma responsabilidade financeira muito maior, que ajudaria muito, seria mais fácil quando entra no mercado de trabalho, ou já para planejar o que ela quer comprar, o sonho da vida dela, o que ela quer fazer. Então, eu acho que estimular as crianças e trazer essa consciência da educação financeira é fantástico, porque eles já vão poder ter toda essa trajetória da escola já utilizando as ideias, os projetos, tudo isso dentro da questão do financeiro mesmo, que para muita gente, isso a gente sente hoje, é um grande peso. Aí chega na idade adulta, a gente tem que contratar pessoas para te ajudar, porque você não tem afinidade, porque você acaba não se organizando, que tudo isso poderia ser trabalhado na escola já. Exato. E assim, eu tento também incentivar eles sempre na questão da valorização. Então, eles vão comprar mercadorias, eu sempre digo, por menor que seja, o cuidado que tem que ter, porque teve um custo, né, atrás disso, isso não veio do nada, então, teve um custo financeiro de quem organizou, né, eu explico sempre para eles que eu também tenho esse gasto, que às vezes esse gasto eu poderia estar usando para outra coisa, né, para mim, mas que é algo que eu gosto de trabalhar com eles, eu gosto de fazer, só que eu também coloco eles a par que para ter esse projeto, tem por trás disso todo um gasto meu que eu estou montando, que eu estou organizando, todo um trabalho para fazer, para organizar as notinhas, para organizar os calendários, então tudo isso tem que ser valorizado, do menor que seja, tem que ter esse valor, tanto dos objetos que é colocado ali, como também da pessoa, da gente, né? Então, eles aprendem essa questão também. E algo que eu acho bacana também é a questão quando a gente fala em valorização, a questão de valorizar as coisas que você tem em casa, né? Porque as crianças hoje, elas falam assim, é até bem engraçado, mas é um reflexo do que a gente faz no dia a dia. Filha, mas a mãe agora não pode comprar. Ah, mãe, mas você tem cartão de crédito? É isso. Né? Eles têm muito. Gente, é uma coisa assim, mas é só passar o cartão de crédito. Porque eles não têm noção do que é. E justamente essa questão de guardar, de você ter que fazer as coisas corretas para conseguir. Olha quantas coisas você está mexendo na criança, né? Desde a valorização até a questão de deles entenderem o valor do dinheiro, a questão de ter que seguir regras de fazer as coisas corretamente, né? Então, realmente é algo que mexe com a criança em vários pontos, né? Em vários conceitos. Até porque, assim, nessa questão ali do financeiro, quando eles vão comprar mercadoria, ano passado, às vezes, eles não tinham muito essa noção, né? Crianças de 6 anos, então, iniciei ali, eu tenho 30, aí eles iam, eu posso comprar isso, compravam alguma coisa e sobrava lá 4, 6, né? Uhum. Esse aqui eu posso, então eles não tinham aquela noção toda da questão de valores, do que eles precisavam juntar para comprar tal mercadoria, e isso tudo foi se trabalhando. Aí esses dias, na primeira sexta-feira que eu entreguei as notinhas, aí um já disse, prof, eu já tenho 5 pontos, né? Eles falam R$5 aí, né? A gente usa a nomenclatura do real também, né? Mas eles, prof, eu tenho já R$5, mas eu vou caprichar para ganhar bastante, então vamos. Aí até brinco que quando eles vão recebendo, se tem amarelo, eu digo, poxa, essa semana não rendeu o trabalho, vamos tentar melhorar na próxima semana. E essa questão dos cuidados, da responsabilidade, eu converso também diariamente com eles, né? Porque eu digo assim, eles têm que aprender desde pequeno. Eles com 6 anos, 7 anos agora, que eles estão fazendo, eles já sabem praticamente assim, o que é o correto, o que não é. Então, eu tento trabalhar com eles isso. Se você capricha, se você é organizado, quando for adulto, vai se tornar um adulto mais organizado, mais caprichoso. Vai entrar para o mercado de trabalho, o patrão, né, vai escolher alguém, o dono da empresa, do lugar que eles forem, vai escolher o quê? Alguém que é caprichoso, que é responsável, que é organizado. Então, tem que aprender isso desde cedo.
Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente. Isso é um trabalho formiguinha, que eu digo. Eu vou cobrando na escola, os pais vão cobrando em casa. E quando, por isso que eu digo também que a participação dos pais é fundamental. Que eles têm que conversar diariamente, porque se ele incentiva o filho também em casa a caprichar, né, a ser mais organizado, ele vai fazer isso na escola e ele vai estar sempre praticamente com mais verdes do que o amarelo ou o vermelho. A Sofia veio, acho que foi semana passada. Não, acho que foi essa semana que ela não fez a tarefa, porque ela acabou indo lá na minha mãe. Mas ela falou, mãe, ela falou, não fiz a tarefa. Eu falei, pois é, você não fez a tarefa. Ela falou, meu, e agora eu vou... É o vermelho, né? Vou ganhar o vermelho e tal. Ela estava toda preocupada. Mas eu acho que isso também é importante, Betinha, e eu sempre falo isso para ela. Essa questão de, eu tenho tarefa, então ela tem que se responsabilizar. Mesmo que ela peça minha ajuda, nós estamos ali para ajudar, mas quem tem que ter a responsabilidade de ver se tem tarefa não é ela. Então eu digo para ela, filha, se você não fez a tarefa, por que você não fez? Você olhou no teu caderno se tinha tarefa? Mãe, mas é você que tem que olhar. Eu falei, não. Eu falei, quem tem que olhar é você. Então é aquela história de você estimular justamente a compreender que eles precisam ter essas responsabilidades, né? E isso me preocupa por quê? Porque a gente está num mundo de muito mimimi, que não pode cobrar nada, que não pode exigir nada, que não pode... enfim, que tudo parece um peso, tudo parece que agora ninguém pode fazer mais nada. E a história não é essa. A gente não pode levar nada para o extremo. A gente precisa ter o equilíbrio. Então, as crianças precisam, sim, serem cobradas dentro da realidade delas, né? E como você falou, esse projeto traz justamente essa perspectiva de olhar para esses conceitos que são importantes e que vão fazer toda a diferença quando eles crescerem, serem pessoas organizadas, serem pessoas com consciência financeira, serem pessoas responsáveis, compreenderem que regras precisam ser seguidas. Isso aí. E assim, na questão ali do amarelo, né, que a maioria recebe o amarelo porque esquece o material. Então eu digo assim, converso com eles têm que ter o básico, o lápis, a borracha, a tesoura, a cola, né? Foi solicitado isso numa lista de material. Se no início do ano, quando eles, né, a família não tem condições, a gente entrega esse material para a criança. Então, esse é o básico. Então, eu oriento eles sempre, gente, olha, antes de vir para a escola, ou quando está organizando, fazendo a tarefa, organiza a tua mochila, olha lá no teu penal, tem o lápis, tem a tesoura, tem a borracha, não vai esquecer. Então, isso é uma responsabilidade que vocês têm que começar a habituar a ter, né? A olhar o material, a organizar, né? Se ver se não está faltando nada. Isso vocês já podem fazer sozinhos, porque na sala de aula, eles organizam tudo. Então, assim, e eles são organizados até na limpeza da sala, porque se alguém deixa cair qualquer sujeira de ponta de lápis, eles vão lá sozinhos, pegam a vassoura e já recolhe essa sujeirinha. Então, assim, e eu deixo porque eu não estou matando a criança para ela pegar a vassoura e limpar a sujeirinha que ela fez, né? Então, eu acho que essa responsabilidade começa desde cedo mesmo. Né? E essa questão também é importante, Betinha, no sentido de a criança se acostumar, como a gente falou antes na questão as crianças choravam, você falou, né? Se a gente pensa assim, porque os nossos filhos também precisam ser preparados a coisas boas e ruins, porque a gente sabe que a vida é um processo, né? E vai ter vários momentos em que eles vão conseguir atingir o objetivo e em outros momentos não. E essas derrotas, esses momentos, acho que não é bem derrotas, mas, enfim, esses processos que acontecem, sempre uma preocupação pra gente, porque a gente fala, eu não quero ver meu filho sofrendo, eu quero ver meu filho triste, só que ele precisa passar por isso, como a gente também passou, em vários momentos da vida. Eu sempre digo assim, a criança, ela precisa também passar por frustrações, porque Exatamente. Se ela não passa por frustrações, quando chegar lá na adolescência, vai ter esses problemas que a gente vem vendo hoje em dia, porque eu acho que o maior problema começou nessa questão de eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, e eu sempre digo assim, aquilo que a gente teve que tem que ser dado para os filhos, que foi a boa educação, né, que está faltando às vezes hoje em dia. E as nossas crianças, elas precisam aprender a ter um não.
Elas precisam aprender a se frustrar para não ter problema lá na adolescência. E eu sempre deixo bem claro para os meus alunos, quando eu digo não, não é porque eu não gosto, é porque eu gosto muito deles, eu amo eles, porque eles têm que aprender o porquê que eu estou dizendo não, que é para o bem deles. Então, assim, as nossas crianças, então, ali, quando recebe o amarelo, quando recebe o vermelho, claro, a gente gostaria que todos tivessem o verde, né? Mas não acontece, é utopia querer dizer que todos vão ser, vão receber o verde. Não tem como. Mas eles também têm que aprender a lidar com as frustrações. Por isso que ano passado, quando a criança chorava, eu explicava, mas você tem que aprender, isso faz parte da tua vida. Nem sempre tu vai estar tão certo. Então, você não vai chorar toda a vida que algo der errado para você, não vai poder chorar. Você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Então, o que às vezes falta muito para as nossas crianças é essa questão da frustração, que muitas vezes nós, como pais, não queremos, né, dizer um não, nós não queremos que eles fiquem frustrados. Só que a gente tem que deixar passar, muitas vezes, por isso agora, nessa fase, dessa idade agora, porque senão lá na frente, na fase de adolescente, vai ser pior. E a gente sabe que no fundo, dar tudo o tempo inteiro, né, para as crianças, e dizer sim, e dizer, não, meu filho tem tudo que ele quer, são coisas que nós mesmos que vamos pagar, sofrer as consequências no futuro, né, porque a gente vai ter adultos que às vezes, como você falou ali, acabam ficando muito tempo em casa, que não conseguem, né, se desenvolver na carreira de trabalho, então tudo é difícil, mas a gente precisa fazer sempre o que a gente sabe que é o melhor para eles, né, mesmo que a gente não queira, né? Que nem sempre a gente queira. Então, o não, ó, a Sheila colocou assim, o não é fortalecimento, exatamente. Aí a gente vê muito isso nas palestras, hoje que se fala muito isso, que a gente precisa aprender a dizer não. Nós, como adultos, para outros adultos, né? Porque a gente se sobrecarrega demais, porque não sabe dizer não. E para as crianças também, para que eles aprendam que o não existe e que nem tudo que eles querem naquela hora, daquele jeito, vai acontecer. Pelas questões de aprender a ter as frustrações, né? Com certeza. Isso eu acho que é fundamental para a nossa criança, assim, né? Então, é aquilo que eu também sempre digo. Isso não é do dia para a noite que a gente vai conseguir com a nossa criança. Isso é um trabalho formiguinha. Então, a gente tem que ter muita paciência, né? Como eu sempre digo para os pais, né, na reunião ali, como eu comentei, paciência é fundamental para a gente ter com as nossas crianças, tanto nós como pais e nós como educadores em sala de aula, né? Então, é fundamental a gente ter paciência, porque a gente vai falar todo dia a mesma coisa, até aquilo ir engrenando e eles aprendendo. Né? Então, e quando eles aprendem, quando é que a gente vai acabar tendo, muitas vezes, esse resultado? Quando eles forem maiores, é lá na frente que a gente acaba vendo o resultado. Não é de hoje para amanhã que a gente vai ter esse resultado. O resultado vem depois. Ele é a longo prazo, não a curto prazo, né? E esse projeto, então, Betinha, você aplica com as turmas de 6 e 7 anos, que no caso são as turmas que você dá aula, né? Isso, é que ali na escola, como eu sou efetiva ali, há alguns anos já, então eu também tenho um projeto assim, que eu fico 2 anos com a mesma turma, então eu inicio com eles no primeiro ano e eu acompanho até o 2º ano. Esse é um outro projeto que a gente tem ali na escola e que dá muito certo, porque quando chega lá no 2º ano, a criança não precisa passar por todo aquele processo de adaptação com o novo professor, né? Então, eles já têm esse conhecimento, eles já sabem como funciona, como são as regras comigo. Isso também é muito gostoso. E esse projeto eu iniciei no ano passado. E eu pretendo levar, assim, até o último ano que eu vou trabalhar. Não falta muito ainda, né? Mas nesse pouco tempo aí que está faltando, eu pretendo trabalhar com esse projeto. Porque é um projeto que eu vejo que deu muito certo. Como eu falei, tem um custo, né? Que às vezes é um pouquinho alto, só que ele é prazeroso, assim, ver a alegria da criançada quando eles vão lá comprar, que eles vão com um cestinho, então eles vão colocando, e aí demora, eles escolhem muito. Aí, de repente, eles, prof, eu quero trocar por outro, posso trocar? Enquanto tá na lojinha, pode, depois que pagou, já não tem mais troca, né? Ali não dá para fazer troca de mercadoria, depois da compra realizada.
Agora eu lembrei de um outro projeto que eu acredito que deve ter em outros colégios também, que tinha no Colégio São Paulo, quando eu trabalhava, que eles faziam um projeto com o ensino médio, que era sobre empreendedorismo. E eles faziam, os alunos no terceiro ano, eles tinham que criar uma empresa do que eles queriam fazer. Então, tinha todo um passo a passo, um passo a passo real. Desde a parte do que eu quero criar, como a parte da matéria-prima, como funciona, a parte dos valores, a parte do marketing. E eu achei aquilo incrível, porque a gente que, depois que sai da faculdade, você entra no mercado de trabalho, ou mesmo quem já entra depois do ensino médio, sabe que tem muitos desafios, né? Sobre o que você quer, sobre o que você quer seguir, sobre... Não existe garantia, digamos, de que eu vou chegar no mercado e tudo vai estar ali para mim, né? Então, esse processo de você ter já um olhar mais empreendedor, um olhar mais apurado em relação à questão financeira, à organização, isso te facilita muito, porque você vai com uma coisa mais direcionada. Então, por isso que eu acho fantástico todos esses projetos que se iniciam na escola, né? E principalmente agora com esse seu projeto, porque ele trabalha com as crianças. E eu vejo a Sofia, as mudanças dela em relação a se preocupar com a tarefa, se preocupar com tudo arrumado, organizado, se preocupar em seguir as regras, se preocupar com as outras crianças que estão ali, que às vezes não conseguem a história do verde. Então, ela vem, ela conta, significa que tudo isso mexe com eles, né? Que tudo isso mexe com o comportamento da criança. E que existe uma mudança, como você falou ali, o quanto isso é importante para as nossas crianças e para os nossos jovens. Eu tinha, no início do ano passado, eu tinha, assim, não vou dizer que era um problema, mas, assim, um pouquinho mais de indisciplina de uma turma, né? Então, depois que eu comecei esse projeto, eu não tenho mais problema nenhum, assim. Claro, acontece, às vezes, aquelas coisas de criança, né, normal, de discutir um pouquinho, mas questão de indisciplina, eu não tenho mais. Isso mudou muito, e foi depois do projeto da Trilha do Sucesso, que a questão comportamental deles mudou muito mesmo, sabe? E além da tipo agora, né? E além da Trilha do Sucesso, outra coisa que não é da parte mais financeira que se trabalha ali, mas eu tenho o projeto da caixinha do banheiro com eles também. Porque no início do ano eles vinham, prof, pode ir no banheiro? Pode ir no banheiro? Eu estava lá explicando tarefa, explicando atividade, aí vinha a criança, pode ir no banheiro? Então eu fiz a caixinha do banheiro, uma para o menino, uma das meninas. Então quando eles querem ir ao banheiro, eles não precisam mais pedir para mim. Eles pegam a caixinha, colocam na carteira deles e vão ao banheiro. Então, quando eu vejo que a caixinha está em determinada carteira, eu sei que aquela criança foi ao banheiro. No momento de explicar qualquer atividade, tarefa, coisa assim, que eu quero que esteja a turma toda ali organizadinha, a gente vira a caixinha e eles sabem que aquele momento eles não podem sair para ir para o banheiro. Claro que tem sempre as exceções, né? Se for uma emergência, a gente eu libero aí um pouquinho, né, mais alunos. Mas é muito difícil, tá? E esse é um outro projeto que eu iniciei no ano passado e que também deu muito certo. Quando eu criei ele, eu pensei, vai ser a loucura agora, porque todos vão querer brigar para ir para o banheiro, né, por causa da caixinha, porque para eles tudo é novidade, né? Tudo que é diferente para eles, eles querem estar participando. Mas olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque aí, assim, não tem mais aquela história, prof, posso ir ao banheiro? Posso ir ao banheiro? Eles vão lá, eles pegam, quando não pode sair, eles já sabem, não tem mais aquela coisa de vir e interromper durante uma explicação, eles ficam todos quietinhos, prestando atenção, isso também ajudou bastante na questão da turma, sabe? São pequenas regras que você cria, mas de uma maneira mais sutil, que não seja algo pesado para a criança, mas que facilita na organização e também para que eles, para que eles entendam o movimento, né? Que na verdade é tudo para ajudá-los, né? Tanto na sala de aula quanto no desenvolvimento deles. Isso, no cotidiano do dia ali, né, do dia a dia, tudo isso ajuda bastante, assim. Então, são pequenos projetos que a gente cria ali, né, esse do banheiro, esse da Trilha do Sucesso, que, apesar de dar um trabalho, de
de estar produzindo, né, de ter esse gasto todo, mas é um projeto que dá super certo e que se trabalha muitas coisas, como a gente falou, né, a responsabilidade, a organização, a educação financeira, então engloba muita coisa nesse projeto, assim, e eu digo sempre, não é só a criança, é a participação dos pais ali também, efetivamente, né, então, por exemplo, hoje as crianças levaram um bilhete no caderno de aviso, eu já disse, ó, vocês lembram que os pais têm que assinar. Ano passado tinha aluno que dizia assim, quando ganhava amarelo, prof, você pode me dar um... Que aí ano passado era colar a bolinha, né? Amarela ou verde. Esse ano como eu disse, vai sempre adaptando, né? Aí o aluno vinha assim, prof, a minha mãe não assinou o aviso, você pode me dar uma bolinha amarela que eu quero dar para minha mãe? Teve uma criança, inclusive, que fez com a mãe a trilha do sucesso. Só que ali não rolava dinheirinho. Ela dizia que quando chegava, acho que na sexta-feira, assim, no final de semana, a mãe tinha que ficar 1 hora sem celular. Então, ela criava com a mãe também, quando a mãe não assinava um aviso, quando a mãe não assinava a tarefa, ou ela não fazia, ela dava cor para a mãe também, e deixava aí a mãe, dava uma punição também para a mãe, assim, né? Então, eles também vão participando, vão criando com a família. A questão Agora você falou uma coisa, eu lembrei. A questão de como é importante a história da mesada, né? Que é uma maneira que os pais podem trabalhar, que não é uma coisa tão comum, mas é trabalhar a questão do financeiro com as crianças, né? Quando você começa, como você faz com os teus alunos na questão do dinheirinho, ali de aprender a ter o valor, os pais também podem fazer em casa com a questão da mesada, né? Não é figurativo o dinheiro, mas o valor de estar ali, de você querer comprar alguma coisa, então eu tenho que guardar. Eu conheço alguns amigos que fazem isso, que eles estipulam valores para as crianças, e assim, mãe, eu quero. Tá, peraí, vamos ver se você tem dinheiro para isso, né? E a criança vai se organizando para conseguir comprar aquilo que ela quer. Isso também é uma maneira interessante que os pais poderiam ajudar todo esse processo trabalhando essa questão em casa. Não precisa ser um valor alto, claro, né, dentro da realidade, mas um estímulo ao que a criança quer e aprender a guardar o dinheiro, que esse é o nosso desafio quando a gente é adulto, né? E até porque nesse caso ali, eles vão ver que também que não é fácil assim para adquirir qualquer coisa, né? Eles vão ver assim, poxa, eu quero tal coisa. Porque eles ainda, como você falou antes ali dessa questão do cartão, né? Eles acham que é fácil, é só passar o cartão. Ou se você vai num caixa eletrônico, é só ir lá na maquininha que sai dinheiro, né? Mas eles têm que, eu sempre digo, eles têm que entender que para receber esse dinheiro tem que ter um trabalho, tem que ter algum motivo para estar recebendo, que o dinheiro não vem assim fácil. Quando eu converso com as crianças da questão da valorização, de cuidar do material escolar, quando eu digo, vocês têm um material bem lindo, maravilhoso, mas isso teve um custo. Então, quando eu digo que tem que cuidar, é para aprender a dar valor aos pais que batalharam, que compraram, porque eu digo, nem sempre os pais têm sobrando dinheiro para estar lá comprando aquele material, mas ele guarda, ele se esforça para comprar um material melhor para o filho, né? Então, eles têm que aprender a valorizar isso também, porque não é fácil assim, eles têm que entender que não é simplesmente assim, eu quero isso, mas tudo isso tem um custo, né? E se trabalha essa questão também da mesada, isso ajuda bastante também. Uhum. Eu queria te perguntar, você dá aula há 26 anos na escola, né? Então foram várias turmas, como você falou na reunião pra gente. Tô vendo hoje os filhos dos meus alunos são os meus alunos. Tô ficando velha, eu acho que eu digo que eu não estou ficando velha, eles que começaram a ter filhos mais cedo, né? Cedo, sem dúvida. Mas se a gente fizer, não sei se dá para fazer uma comparação. Mas o que você sente assim de mudança desses anos quando você começou para os dias de hoje, né? Se a gente for analisar falando da educação. Mudou bastante, assim, sabe? A questão das crianças, muitas vezes a gente tinha uma participação maior das famílias, no acompanhamento maior, né? E hoje se perdeu um pouco mais essa questão da participação da família, tá? Então, ali já foi um grande ponto. Porém,
eu digo que também, muito tempo atrás, a gente tinha, assim, eu tinha muitas crianças mais indisciplinadas também, né? E hoje eu consigo, pelo menos eu, a minha parte como profissional, assim, é muito raro eu ter uma criança indisciplinada, sabe? Mas, assim, mudou bastante. A tecnologia que vem avançando, então, essa questão dessa geração agora, desses últimos tempos, serem da era da tecnologia, isso fez com que a gente perdesse um pouquinho, né? Porque a escola, a tecnologia vem avançando, mas, querendo ou não, a escola não mudou muito. Então, na verdade, então, na verdade, nem foram os alunos que mudaram muito, né? É a escola que não mudou muito, né? Isso não é culpa da gente, também não é culpa da família, é culpa talvez de um sistema, né? Não sei. Mas, assim, por isso que eu tento sempre trabalhar de uma maneira diferenciada com as crianças, para eles verem, assim, que a gente não pode perder a parte humana, né? Que a tecnologia, a máquina está ali, ela tem que servir como ajuda, como apoio, mas ainda nós temos os professores e os alunos ali, eles têm que entender que a gente é humano e que a gente precisa trabalhar de uma maneira de ficar menos dependente da tecnologia também, sabe? Então, assim, o que também atrapalhou muito foi essa questão aí da tecnologia, assim. Mas eu, graças a Deus, assim, também não tive muito trabalho com os alunos, assim. Eu sempre digo, eu sou pequena, mas quer dizer, eu escutei de um aluno uma vez que me disse, prof, você é pequena, mas quando você fica grande, brava, você fica com 2 metros de altura. Eu fiquei me imaginando, né, um monstro, assim. Mas eu digo assim também, eu sou muito chata, né, na questão de cobrar as coisas, do trabalho ali, só que eu dou muito carinho, muito amor, porque eu sempre acho eu acredito, na verdade, que a educação, ela precisa de carinho, ela precisa de amor. Se eu não fizer o meu trabalho com amor, nada adianta muito, né? Então, eu penso que teria que sacar a viola e procurar outra coisa. Então, tem que ter o amor. Então, desde o início, sempre foi com carinho, foi com amor. E hoje em dia, quando eu encontro, né, esses ex-alunos, assim, é tão gostoso também. Esses dias, semana passada, quando eu encontrei na escola um professor de educação física que foi meu aluno, né, que ele abraçou aquele carinho todo, então a gente marca na vida desses alunos, né. Então, assim, teve essa diferença toda, mas a gente vai batalhar sempre para que a educação não se perca. E é um desafio, né, Betinha, falando nisso, se a gente pensar, porque assim, nós temos eu fiz 39, então eu venho de uma geração que a gente não tinha mídias sociais, a gente fazia as tarefas ainda, eu lembro dos trabalhos, a gente colava as figurinhas, a gente pesquisava nos livros, a gente, era totalmente diferente, né, era algo que, é claro que a tecnologia, ela tem os seus benefícios, mas também tem essa situação das crianças ficarem muito reféns. Nós, adultos, somos reféns, a gente sabe disso, principalmente para quem trabalha com isso, né? Bastante. Imagina, mas as crianças também acabam, né? Acabam se inserindo nesse contexto. Mesmo que a gente diga assim, eu não, eu tô grávida. Quando a gente tá grávida, a gente fala assim, não, eu não vou dar celular pro meu filho. Mas não é verdade, tá, gente? Quem tá grávida aí pela primeira vez, já vou falar, não é verdade. A gente acaba dando o celular porque, às vezes é um desenhinho ali, peraí que a mãe já vem, ou isso é algo que acontece, a gente sabe disso. Então, mas a importância da gente ter esse equilíbrio, né? E eu acredito que você, como professora, lidar com todas essas mudanças, né? Existe toda uma adaptação para isso, de como você dava aula 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás e hoje. Já houve todo um processo de mudança. Por isso a importância de você se estar atualizada à mudança do comportamento e buscar esses novos projetos para você ter a linguagem dessa nova geração. Por isso que eu digo, a gente tem que sempre estar buscando mais. Às vezes eu digo para as crianças assim, a prof vai estar estudando. Tá, mas a prof estuda ainda. A prof tem que estudar diariamente. Eu não posso, a prof fez a faculdade e tudo, mas eu tenho que estar estudando, porque eu não posso parar.
Então, estudar é uma coisa contínua. E se eu não for atrás, não buscar as coisas diferentes, eu vou perder o meu aluno, né? Ele não vai ter interesse nenhum. Então, eu tenho que estar buscando sempre coisas diferentes. Claro que não dá para fazer diferente também todos os dias, né? Mas a gente sempre tenta trabalhar com projetos, com atividades que sejam interessantes para a criança, com o lúdico. Então, a gente tem que ter essa mistura. O amor, o lúdico, a diversidade, tem que estar trabalhando tudo isso coletivamente, tudo junto, para poder ganhar a atenção da criança. Porque ali fora, tudo é mais atrativo, né? Então, a gente tem que fazer para se tornar atrativo na escola também. A gente não pode perder o nosso aluno. Eu não posso ser apenas uma repassadora de conteúdos, né? Eu não estou lá só para passar conteúdos, você se aprendeu, se não aprendeu. Não, não é isso. Eu tenho que ensinar. E eu tenho que fazer de uma maneira que a criança consiga absorver esse conteúdo, esse assunto, né, que ele vai se desenvolvendo. Se a gente pensar, hoje, uma criança não fica mais 4 horas sentada escrevendo, lendo ou estudando. A gente sabe que isso não acontece, né? Existe toda uma interação, algo que eu particularmente acho um desafio hoje, né, para os professores isso. Para a gente ver em casa como os nossos filhos estão sempre ágeis, sempre correndo, sempre mexendo, sempre falando, perguntando. Imagina 30 crianças juntas numa sala de aula, né? Por isso eu acho que tudo isso deve ser um grande desafio e a importância dessa atualização para aprender a lidar com toda essa situação. Então, assim, ainda ali, há anos, né, no começo da minha carreira, eu digo assim, também era a questão ali de querer as crianças quietinhas, sentadas, uma atrás da outra, porque foi assim que eu aprendi, né? A gente aprende, só que hoje eu sempre digo assim, ó, a criança, ela não tem que ficar parada. A criança quer conversar, a criança quer circular, ela quer, né? A criança tem que ser mais agitada, porque senão não é uma criança. Uma criança apática sentada ali, ela não vai se desenvolver muito. Nós adultos, quando estamos numa palestra, dificilmente a gente fica lá quietinho, né, escutando ali. Então, assim, a criança, ela tem que ter esse movimento do brincar, do correr, né, de conversar. E eu sempre trabalho essa questão com as crianças também. Eu digo para eles assim, vocês não precisam ficar sentados quietinhos, vocês podem conversar. A diferença é que vocês têm que aprender que na hora de estar realizando uma atividade, vocês vão ter que dar atenção para essa atividade, né? Então, senão, eu jamais vou querer que a criança fique ali paradinha, simplesmente copiando, fazendo atividade, coisa assim. Não, a criança ela tem vida. Então, ela tem que se movimentar, ela tem que sair da carteira, ela tem que abraçar, porque eles gostam muito de abraçar. Isso é outra coisa que eu privo muito, assim, trabalho muito com eles, essa questão do toque, né, do carinho, do toque. Então, tem esse momento na sala também. E aí, ali também eles vão aprendendo a ter o respeito ao próximo, à diversidade dos outros, das outras crianças, né? O que você diria hoje para os pais, Betinha, em relação a esse movimento da educação? Porque como você falou para nós na reunião, a educação, a base da educação vem de casa, né? E a escola, ela ensina, ela está ali para desenvolver todos os conteúdos, os valores, enfim. Mas a base do ser humano ali, da educação em si, é dos pais. Então, o que você diria hoje para os pais em relação à educação? A educação vem dos pais e a escola é um complemento. Então, a única coisa assim que eu sempre falo para os pais, filho é prioridade. Hoje ele é meu aluno, mas ele é filho para a vida inteira. Então, assim, coloque o filho como prioridade. Não para fazer todas as vontades dos filhos, não para dar tudo o que ele queira, né? Mas, assim, a educação para a criança vai valorizar a educação da criança, vai abraçar essa causa. Paciência, os nossos pais precisam ter mais paciência com as nossas crianças, conversar mais, tirar assim um tempo em família, vamos brincar junto com a criança, porque às vezes acaba não... Eu sei que a gente trabalha o dia inteiro, então é difícil, né? Mas eu sempre digo assim, a qualidade do tempo é muito melhor do que a quantidade. Então, tirar um tempinho, vamos conversar, como é que foi na escola, né? Vamos brincar, né? Alguma coisa assim. Então, sempre colocar a criança, o filho, como
prioridade e ter muita paciência. Porque, como eu falei lá no início, é o trabalho formiguinha, né? Não é eu sentando hoje com meu filho dizendo que ele não pode fazer tal coisa, que amanhã que ele já aprendeu e amanhã não vai mais fazer. Não, todos os dias nós temos que estar falando com eles. Então, o diálogo, colocar filhos como prioridade, a paciência, é um conjunto de coisas que eu digo talvez simples, básico, mas que é fundamental para a criança se desenvolver. Outra preocupação que a gente tem bastante hoje, professora, é em relação a lidar com as próprias mentiras das crianças, ou com aquilo que talvez possa ser omitido, alguma situação. O que você diria que os pais, né, poderiam fazer para a gente ter talvez essa proximidade maior com a criança nesse mundo, não com pequenos, mas conforme eles vão crescendo, né? Essa questão de ter mais confiança com a gente, acho que essa é a palavra. Essa questão, assim, claro, acontece, né, da questão da mentira ali, a gente acha a criança não mente. Sim, criança acaba às vezes mentindo, mas muitas vezes é por orientação, às vezes, ou dos pais, assim, né, porque eu já tive às vezes criança assim, que veio com tarefa feita por um adulto, quem fez a tarefa? Eu. Não é a tua letra, quem fez? Ah, minha mãe disse que era para dizer que fui eu que fiz, mas foi ela quem fez. Então, eles acabam falando. Então, assim, isso é uma coisa assim, eu sempre digo assim, mas vale chegar e dizer assim, professora, eu não consegui fazer a tarefa, aconteceu um imprevisto, os próprios pais até conversar com a gente, mas incentivar a criança a chegar e dizer para a professora, ó, avisa a professora, aconteceu um imprevisto, não deu para fazer, então chega e fala a verdade. Porque eu sempre digo para eles, até nessa questão da trilha do sucesso. Então, por isso que quando eles esquecem algum material, eles mesmos já vêm contar. Porque eu falei para eles que, se eles chegam para mim e falam que esqueceram, vai ser tratado de um jeito. Agora, se mentir, dizendo, né, alguma outra coisa ali, eu vou ficar triste, e não é o correto mentir. É muito mais fácil ser verdadeiro. Então, eu acho que isso os pais também, a questão do diálogo, eu sempre digo, diálogo é a base de tudo, né? Conversar, que é a questão da mentira, chegar para a professora e mentir tal coisa, mentir que não foi para a escola porque estava doente e, na verdade, não estava doente, né? Então, acho que a sinceridade é acima de tudo, e os pais têm que começar isso desde cedo, porque, como eu falo, é de cedo que começam as coisas, então, começa a ser verdadeiro, a ser sincero agora de pequeno, que quando for adulto, dificilmente uma criança que ela é bem trabalhada, que ocorre bastante diálogo em casa, ela dificilmente vai se tornar, mudar o comportamento dela depois. Né? São exemplos que ela vai levar para a vida toda. A questão, eu ia dizer agora, que é a questão do seguir o exemplo, né? Então, a criança sempre vai fazer o que você faz, e não o que você diz. Porque Exato. Ela segue o teu exemplo. E ela pensa, bom, se o meu pai faz, que às vezes a gente nem percebe que eles estão prestando atenção na gente, mas eles estão sempre de olho, né, no que a gente faz, e aí eles vão replicando o comportamento dos pais, sempre um reflexo, né? Como você falou, né, a gente acha às vezes que eles não estão nos observando, mas sim, eles nos observam direto, né? Então, a gente tem que realmente ser exemplo. Eu sempre digo, eu, como professora em sala de aula, eu tenho que ser o exemplo para os meus alunos, os pais têm que ser exemplo também, porque somos nós que estamos criando as atitudes, os valores neles, né? Eles estão iniciando, então a gente que está criando todo esse processo neles, para desenvolverem mais tarde toda essa questão dos valores, do respeito, né? Se a gente fosse resumir, então, o que traz a trilha do sucesso para as crianças? Então, é assim, trabalhar a questão dos valores, né, da responsabilidade, da organização, da disciplina, né, e também da educação financeira ali com eles. É um projeto que quem puder fazer, eu acho que é valioso fazer, tá? Como eu falei lá no início, tem custo, tem, mas nada... a alegria da criançada, o retorno que a gente tem nessa questão da disciplina, da organização, paga todo o valor financeiro que a gente, né, nós como professores, gastamos nessas coisas.
Então, vale a pena, é um projeto que dá super certo. Quer dizer, quem é da turma da Prof. Betinha também, ou quem da escola, ou mesmo as pessoas que ouviram, que gostaram, também podem contribuir, né, professora? Aí, então, é Olha, o momento de pedir ajuda aí. no início, até assim, eu sempre tenho eu digo que eu já tenho, assim, às vezes, já tive muitos parceiros, eu sempre fui de pedir muito. Mas, de um tempo para cá, eu acabo meio que, poxa, pedir de novo. Então, eu acabei, assim, não pedindo mais ajuda, né? Então, mas assim, claro que toda ajuda sempre será bem-vinda, porque final do mês as crianças até prof, então dia 31 a gente tem a lojinha do sucesso. Não, não é dia 31, eu expliquei para eles que eu tenho que receber o salário, quando eu receber o salário eu tenho que ter o dia, né, que eu não esteja na escola, para poder ir lá comprar a mercadoria para a lojinha. Então, que eles não possam esperar assim, terminou dia 31 o calendário da trilha, achar que nesse dia já vai ter a lojinha. Ali eu já consigo também trabalhar mais uma questão da ansiedade deles, né? A questão do saber esperar. Saber esperar. Então, aí eu já tento não fazer logo no dia seguinte. Eu deixo passar uns 2, 3 dias para estar também trabalhando essa questão deles saberem esperar que vai ter o momento certo da lojinha, né? Então, eu deixei bem claro para eles, assim, que tem também todo esse processo da professora receber o salário, ir lá, ter o tempo para ir lá comprar as coisas, ter o tempo para colocar o preço, né, nessas mercadorias e poder estar montando a lojinha. Gente, quem pôde acompanhar aqui desde o início, vocês viram quantas vantagens e benefícios que existe esse projeto, que é a Trilha do Sucesso, que a professora Betinha aplica já desde o ano passado com as crianças do primeiro e segundo ano da Escola Germano Brandes, e nesse olhar todo dos valores, né, de você poder mostrar para a criança a questão financeira, a questão de valorização pessoal, de organização, enfim, todos esses valores que são tão importantes para o desenvolvimento de uma criança. Então, quem quiser colaborar, pode conversar com a professora Betinha, que está na Escola Germano Brandes, aqui no bairro das Nações, aqui em Dayal, para dar sua contribuição, trocar uma ideia. E quem até quiser aplicar em casa também, né, professora? Essa trilha de sucesso dentro da sua realidade, com os seus filhos, para ajudar também a trabalhar esses valores na família. Isso. E essa questão de quem quiser, né, e puder estar ajudando, não precisa ser só no financeiro. Ajuda com mercadorias para estar colocando na lojinha, né? Então, pode já trazer direto, assim, mercadorias que eu posso estar colocando na lojinha. Não são coisas grandes, né? São coisinhas, são miudezas, assim, de brinquedos, de livros, material escolar, porque os alunos gostam muito de material escolar diferente, né? Quando é um lápis diferente, uma borracha diferente, eles gostam bastante. Então, quem quiser também colaborar com esse tipo de mercadoria para a lojinha, pode também estar ajudando, né? A gente aceita, tudo é bem-vindo, né? Tudo é bem-vindo. O pessoal está preocupado com a live, gente. A live vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravada no Instagram. Então, quem não conseguiu assistir, acompanhar a gente, a live vai ficar gravada. E professora, tem um monte de recado para você aqui. Que todo mundo te adora. A gente te adora. Que as crianças estão assistindo. Que adoram o jeito que você dá aula. A professora Betinha é uma professora muito querida aqui na cidade de Indaial. E durante 26 anos, então, esteve ali na Escola Germano Brandes, está ali, né, professora? A gente está meio que fazendo de conta que ela não vai se aposentar. Não, 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 não. Mas uma hora vai chegar, né? Chega, né? Não, que bom, eu fico bem feliz, tá? Eu tô aqui ainda, assim, nervosa, porque foi a minha primeira live, né? Então, eu digo assim, eu numa sala de aula, na frente da criançada, é uma coisa. E tá assim, eu tô aqui já suando, né, nervosa de ter conversado assim, mas foi muito gostoso, tá? E eu adoro muito o meu trabalho, é uma paixão. Hoje, se me perguntasse assim, em que outra coisa você gostaria de trabalhar? Não sei. Eu acho que eu não sei outra coisa. Eu sempre digo, eu não sou melhor do que qualquer um, mas eu tento sempre dar o meu melhor, né? Tento sempre fazer o melhor com aquilo que eu tenho para fazer melhor. Isso é do propósito, né, Betinha? Eu acho que se a gente
compreendesse, conseguisse identificar, que a gente sabe que isso também não é algo fácil, mas já desde o início da tua carreira, o que você realmente gosta, seria muito mais fácil, porque a gente vê muitos profissionais que são frustrados no trabalho, na carreira. Às vezes pegam um emprego por conta do dinheiro, às vezes pega porque é uma situação mais confortável, outras pessoas pegam porque está mais perto de casa, enfim, existem N motivos, né? Mas pensa, você passa 8 horas por dia no teu trabalho, né? Num trabalho, digamos, de horário comercial. E aí, você está fazendo uma coisa que você não gosta, é pesado, é triste, sabe, é difícil. E quando você faz uma coisa que você gosta, é algo que não parece um trabalho, parece uma diversão, parece uma coisa que você se sente bem, que você quer cada vez mais, que você até tem que se policiar para não ficar horas e horas e horas só fazendo isso. Às vezes, assim, é triste quando às vezes a gente escuta assim, ah, mas amor não coloca comida na mesa, né? Não paga o salário. Só que, assim, claro, quem é que não, né? A gente precisa do salário, né? Faz parte da gente, a gente está ali trabalhando. Mas, assim, se eu não fizer o meu trabalho com prazer, com amor, não vai adiantar nada. Então, eu vou sempre tratar as minhas crianças com todo carinho. Eu sempre digo assim, eles me conhecem bem. Eu sou exigente, eu sou chata. Eu digo para eles já que chata já é uma qualidade para mim, né? Na questão de cobrança, porque eu acho que eles têm que serem cobrados também. Só que o amor é fundamental, esse carinho, o respeito. Eu tenho também, assim, mesmo que às vezes tem famílias que a gente sabe que ficam mais afastadas da escola, por alguma razão, talvez, mas eu sempre vou respeitar a família, tá? Independente se ela é mais participativa na escola ou não, né? Jamais eu vou prejudicar qualquer criança, porque os pais não participam da vida escolar dessa criança. Então, eu tenho uma paixão muito grande pela educação. Eu acho que essa paixão não vai morrer tão cedo, né? Então, esse ano eu pego já uma licença-prêmio, eu já fico lá pensando, nossa, nesses 3 meses que eu vou me afastar, mas vai dar saudade, eu vou sentir essa falta, eu sei disso, mas é uma necessidade para mim também, né? Então, mas o amor é fundamental na educação. Se não tiver, eu sempre digo assim, quando eu vou conversar com alguém que está fazendo pedagogia, eu sempre digo assim, ó, você tem que gostar do que faz, você tem que ir em busca, você tem que ter interesse, tem que ter vontade. Não acha que ir para a educação, porque a gente escuta muito assim, porque tem feriado, o professor fica em casa, porque tem férias, final do ano é maior. Engana-se quem acha que a gente, assim, quando tem feriado, tá só de folga, ou nas férias, né? Tem gente que quer fazer, às vezes, pedagogia, porque se ilude com essa questão. Acha que vai ter mais férias, mais feriado, mas não. O professor que é comprometido com a educação, ele vai trabalhar direto, né? Então, assim, às vezes eu estou em determinado lugar e estou ali vendo o Insta, coisa aparece alguma ideia, o que eu já estou fazendo? Já estou fazendo print, né? Para estar salvando essas coisas, né? Então, não dá. A gente não consegue se desligar totalmente, assim, da escola. Alguma coisa a gente sempre vai buscar. Então, eu posso estar longe, mas eu achei algo legal para fazer com a minha turma, eu vou estar organizando. Então, ser professor é isso, é ter essa dedicação, é gostar do que faz, porque simplesmente ir trabalhar lá por trabalhar não vai adiantar, não vai conquistar os alunos, não vai conquistar a família. E a gente precisa trazer a família para o nosso lado, a gente precisa ter a família perto da gente. É isso aí, Bertinha. Por isso você é tão querida pelas pessoas, pela sua dedicação, pela maneira com que você trata os teus alunos e por todos esses projetos, enfim, que vem acontecendo. E que seja algo que possa servir de inspiração, né, para outros professores. A gente sabe que existem outros projetos também muito bons na educação, que estimulam as crianças e que seja cada vez mais, né, que cada vez mais os nossos professores possam trazer isso para as crianças, porque, como eu falei antes, a gente sabe que é uma geração de grandes desafios, né, de atenção, de estímulo, de educação, de uma maneira geral. Professora, muito obrigada por aceitar meu convite. Essa conversa foi maravilhosa. Falar de educação é algo que, sem dúvida, não daria muito mais tempo de live, né? São muitas histórias, sem dúvida você tem uma experiência muito
muito vasta e muitas coisas incríveis para compartilhar, mas o Projeto Trilha de Sucesso já é um sucesso, eu digo isso, né, porque é aplicado com a Sofia, com a minha filha, em casa, e os alunos, né, a gente tem acompanhado isso, e é um estímulo para nós também, porque a gente sempre fica de olho, assim, o que tem de, né, para assinar, o que tem para ver, como é que será que está o desenvolvimento dela e tal, e é muito importante, sem dúvida, para o crescimento deles. Então, agradeço a atenção, agradeço a todas as pessoas que estão conectadas, que entraram, pais, professores, amigos, família da professora Betinha aqui dando a maior força, todo mundo mandando mensagem. Gente, muito obrigada por estar conectado. A live vai ficar aqui, tá? No meu perfil, vocês podem assistir depois. Eu vou colocar no YouTube também, vou compartilhar com a professora Betinha. E se alguém tiver dúvida, quiser ajudar a professora Betinha ali no projeto, enfim, procura a professora nas mídias sociais. Betinha, passa aí o teu contato. No Instagram. Você tá no Instagram? Tô. Eu posso também passar meu WhatsApp, que aí fica mais fácil, se eles querem entrar em contato comigo? Pode WhatsApp também, com certeza. Que aí fica mais fácil, né? Isso. Eu olho com mais facilidade. Com certeza, com certeza. Eu vou deixar aqui, talvez, na live, então, o WhatsApp. Aí, o pessoal que quiser entrar em contato para trocar uma ideia aí com a professora, vai ficar disponível. Contato. Convite, tá? Eu agradeço muito, Karina. Fica à disposição aqui quando você quiser trocar uma ideia, trazer novidades para a gente da educação. Acho que é importante a gente compartilhar essas ideias, falar sobre isso. É uma preocupação de todos nós que somos pais, da sociedade de uma maneira geral. A gente está descobrindo projetos novos, trazer novas ideias e uma nova maneira de fazer educação, que a gente sabe que é um desafio todos os dias, né? Na sociedade que a gente vive hoje. E a gente tem que buscar sempre o melhor para os nossos alunos, para os nossos filhos, né? Para as nossas crianças no geral. Eu sempre digo, nós somos os responsáveis pela criança que nós vamos estar tornando adulta no futuro ali, né? Exatamente, exatamente. Obrigada, pessoal. A gente encerra aqui a nossa live. Obrigada, professora Betinha, por ter aceitado, então, o convite. Semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter mais uma live. Eu vou passar mais informações para vocês. Fiquem ligadinhos, então. E muito obrigada a todos vocês que ficaram conectados com a gente. Um grande beijo para todo mundo. Tchau.